Esta é uma questão bastante delicada e que, obviamente, eu não tenho uma resposta. Eu tenho e posso trazer algumas possibilidades de reflexão a partir do conhecimento védico. É interessante, pois que nós podemos imaginar ou concluir que, por vezes, a maior ou a presa final do ego, ou a maior artimanha do ego, seja justamente fazer com que a consciência ou o ser se julgue liberto, ou seja, que ele tenha alcançado moksha, né, e esse suposto moksha seja apenas uma projeção mental, logo, derivativo do ego ainda operante, né? Então, obviamente que isso nos traz uma amplitude de reflexões necessárias para que nós possamos minimamente abordar essa questão com maior critério. Por exemplo, na tradição védica, nos Puranas, há aquela história que é muito célebre, envolvendo Narada Muni e o Senhor Vishnu, que Narada Muni, por ser um ser liberto, ele não conhecia o que era Maya, o que é estar aprisionado a Maya. E é obviamente que quando você está em Maya, nesse plano ilusório, você está submetido aos ditames do ego. Então, obviamente, que Narada Muni era uma pessoa liberta de qualquer grilhão aprisionativo do ego. Mas Narada Muni queria conhecer Maya. O que é Maya? Por que as pessoas sofrem tanto em Maya? Por que as pessoas ficam presas em Maya? Né? Que é o mesmo que dizer por que ficam aprisionadas ou retidas pelo ego. Aí um dia, estando Narada Muni com Vishnu em uma floresta, Vishnu pediu a Narada Muni que buscasse água para ele, que ele estava com sede. E Narada Muni tomou da pilha, né, e foi andando pela floresta à procura de um córrego, né, de uma fonte de água para pegar água para Vishnu. E foi ali que ele viu uma bela menina, que ele se afeiçoou pela menina, que a menina o convidou para ir para a casa dela conhecer seus pais, ele acabou casando com a menina, tendo muitos filhos, passaram-se muitos anos, e um dia uma grande catástrofe, uma grande tempestade, né, levou a sua casa, levou os seus filhos, levou a sua esposa, né, e ele ficou desolado e andou sem a esmo, sem rumo, até entrar numa certa floresta, encontrar uma certa pessoa, que era Vishnu, né, e Vishnu pergunta para ele: então, Narada, trouxeste a minha água? Que aí ele vai se recordar de tudo,
do vínculo dele a Vishnu, né, do estado de ser divino dele, que ele tinha perdido porque ele foi atraído pela energia ilusória, por Maya, e penetrou nas densidades do mundo material. Essa história, né, supostamente pode nos levar a uma dedução de que alguém que tinha moksha, a liberação, que era Narada Muni, que ele novamente se tornou presa do ego. Mas, na verdade, essa história não serve de parâmetro, porque foi o próprio Narada Muni que quis experienciar, né, o que era Maya, o que é estar cativo a um senso de personalidade, de propriedade, de vínculo ao mundo material. Então, como ele tinha esse desejo, né, Vishnu realizou o desejo dele, né, mas ele não é que ele, por alguma desqualificação, caiu novamente presa ao ego após estar em moksha, ou no estado de liberação final, ou, né, depois de ter realizado o último voo, o voo final, que é o voo da liberação, que é moksha. Aliás, nós não sabemos nem se Narada Muni algum dia esteve cativo do ego ou se ele esteve nas garras de Maya. Porque, no nosso entender, Narada Muni, ele é uma expansão do próprio Ishvara, do Senhor Absoluto. Todas essas questões têm que ser analisadas. Também hoje, ao tratar dessa questão, nós podemos tecer ou propor uma conexão com aquilo que foi trazido por Bhagavan nas reflexões diárias de hoje, né? Quando ele afirma, né, que o pássaro aprisionado na gaiola pensa que toda a realidade se resume àquele pequeno espaço onde se tornou cativo. A consciência, quando aprisionada pela matéria, é semelhante a esse pássaro. Às vezes canta em cativeiro, mas não é feliz. Então, essa imagem do pássaro preso numa gaiola, o que é esse pássaro? É o nosso ser. Então, o nosso ser, ele cai nas garras de Maya, ou ele desce ao mundo material e fica condicionado pelas energias materiais, né? Ele fica aprisionado dentro de uma falsa percepção do próprio ser, que é o ego, né? Esse ego é a gaiola. Então, o ser fica preso dentro dessa gaiola e a amplitude de percepção do ego é muito limitada, que é a própria limitação de uma gaiola. Então, você toma por realidade algo muito restrito, algo muito limitado, que é o espaço da gaiola, que é o espaço do ego. Então, quando a sua percepção está aprisionada ao ego, é como um pássaro preso numa gaiola, né? E você não tem percepção de outras dimensões, de outras realidades. Você nunca experienciou a infinitude do próprio ser, porque tem como autorreferência daquilo que é apenas o ego, ou as estruturas da personalidade, né? E dentro desse ego, às vezes, você canta, né? Ou seja, você tem alguns prazeres, algumas alegrias, mas não é feliz, né? Ninguém pode ser feliz na concepção védica, né, que é aquele estado de suprema liberação, que é moksha, estando cativo, estando aprisionado às condições restritivas e ilusórias do
ego. Mas o que os Vedas nos leva a compreender, e obviamente isso não é uma compreensão nossa, mas sim dos próprios Vedas, é que uma vez que alguém alcance moksha, que é o voo final, ele não tem como mais estar preso ao ego, porque ele transcendeu o ego. Ele pode até instrumentalizar o ego, pode vivenciar o que é a realidade do ego, mas não estar preso ao ego. Esse é um ponto muito importante, porque às vezes se pensa que quando alguém atinge moksha, que é o estágio final, tanto que moksha vem após todos os estágios de samadhi, né? Ele é o estágio final, é o estágio que busca todos os grandes yogis. Então pode-se pensar que quando se atinge moksha, você não tem mais a sensação do ego. Você pode ter a sensação do ego, porque o ego é algo que faz parte da constituição humana no processo de experienciar uma existência, uma realidade material. A questão não é ter a sensação do ego, é não estar aprisionado ao ego, né? É não estar subjugado pelo ego, é não ter a ilusão de que você é o ego. Você é esse conjunto de falsas imagens autoconstruídas que buscam te definir sem que você conheça realmente quem você é, que é justamente o ego. Então, alguém que tenha moksha, ele pode ter a sensação do ego, principalmente se ele está vinculado a algum processo, alguma experiência existencial em mundo físico. Isso é absolutamente normal, mas ele não está preso a esse ego. Ele simplesmente é testemunha do ego. Shri Ramana Maharshi, ele tinha um ego. Ele só não era vítima desse ego. Ele não estava agrilhoado, aprisionado ao ego, porque ele conhecia o próprio ser, né? Ele via o ego a partir da percepção do ser. E ver o ego a partir da percepção do ser, isso é estar liberto do ego. Aliás, isso é o pré-requisito para moksha, para a liberação. Então, nós acreditamos, pelas próprias instruções védicas e dos grandes rishis, dos grandes mestres, que uma vez que a consciência realizou o voo final, que é moksha, a liberação, ela não tem mais como ser vitimada pela ilusão do ego. Ela não é mais prisioneira do ego, não tem como mais ser prisioneira do ego. É isso que podemos deduzir pelas instruções védicas que nos são transmitidas. Gratidão, Shiva Shambho.